Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do CaraCast. E hoje a gente vai falar aqui com o cara dos resultados. A gente vai falar com Ross Vasconcelos. Ross, seja bem-vindo ao CaraCast. Valeu, Edgar. Fico muito feliz de estar aqui pelo convite. O pessoal me acolheu bastante. A gente está aqui desde ontem fazendo um monte de trabalho, um monte de gravação. Gravando o dia inteiro, né? O dia inteiro, trabalhando muito. É isso aí. O rapaz é bom nos vídeos, hein? Mandou bem pra caramba. Vamos ver hoje ao vivo como é que funciona. Apesar que ontem você já fez uma participação, né? É, mas diferente. Ali estava como co-participante, agora aqui ficou um pouco nervoso no início. Não vai ficar nervoso não, porque daqui a pouco você vai esquecer, igual ontem você esqueceu. Beleza. Vamos começar aqui, Ross, perguntando assim, o que você faz da vida, cara? Então, eu sou empresário, já atuei em diversos setores, desde eventos, marketing de redistribuição. Agora a gente está, durante os últimos, acho que a última década, trabalhando muito na área da saúde, né, em gestão odontológica, médica, varejo farmacêutico. Então, a gente procura ser um profissional multifacetado, né? Onde eu estou, procuro conseguir entregar o meu melhor e aproveitar as oportunidades que vão aparecendo com o tempo, né? Eu não gosto de deixar portas fechadas. Quanto mais portas abertas existem, seja relacionamentos anteriores ou novas que possam se abrir, são oportunidades que você aproveita, que não deixa escapar. Igual ontem mesmo o convite para ser co-hosting aqui, na entrevista com o Dr. Leandro, que foi muito legal. Nunca fiz isso. Mas por que não? Por que não aproveitar a oportunidade que logo se aparece? Crescimento, né? Uhum. Aí ontem foi bacana, gente. Quem quiser assistir, vai lá no nosso canal lá, o Dr. Leandro Lemos. Bacana demais o podcast com ele. Cara, deixa eu te fazer outra perguntinha aqui, rápida. Quem que é Ross Vasconcelos? Sem estar trabalhando. Cara, sem estar trabalhando? Sou um cara muito... Até estava conversando com o Washington aqui da produção do podcast, né? Eu sou um cara que eu tenho uma mente mais jovem, gosto de coisa... Meu paladar é infantil, os meus hobbies são infantis. Então, não abro mão, às vezes, de um Burger King, de um McDonald's. Muito melhor que, de repente, um prato mais requintado, um restaurante de R$300. De hobby, eu jogo videogame, gosto de rock, gosto de ser um bom amigo, porque eu também tenho ótimos amigos, né? Graças a Deus, Deus me presenteou com pessoas excepcionais durante a minha vida, gente que torce realmente por mim e que a recíproca é verdadeira, que eu também torço por eles. Gosto de arriscar, eu arrisco muito. Às vezes eu não tenho noção real do risco que eu estou tomando ao fazer certo empreendimento ou tomando certa atitude. Depois, é igual quando você vai ter quase um acidente de carro na rodovia. Já aconteceu com você? E tipo, o cara quase bate em você e você toma aquela decisão rápida, né, para escapar, mas naquele momento você tá calmo. Só quando passa o carro, depois de um tempo, que o seu coração começa a acelerar. Cara, não acredito que eu fiz isso. Eu acho que eu arrisquei demais. Então, isso não é só para a vida profissional, para a vida pessoal também. Eu tomo aquelas atitudes que às vezes arriscam até a minha própria vida mesmo. Isso é um cara bem de pensamentos intrusivos que você não segura muito não, né? Os meus pensamentos intrusivos, a galera conhece bem, eu não seguro. Entendi. E, cara, o pessoal fala que você realmente se arrisca muito, mas você é um cara que é talvez seja até um dos maiores do Brasil para buscar investimento, né, cara? Você é um cara que corre atrás mesmo. Fala um pouquinho sobre isso, como que funciona essa... Então, isso é uma coisa bem interessante e eu comecei a desenvolver isso logo na juventude, sem ter muita noção disso, sabe? Quando as coisas começam. Então, de criar parcerias comerciais, de fechar bons negócios. E aí, com o tempo, eu fui vendo que eu tinha essa habilidade, que algumas pessoas falariam que é uma habilidade comercial, outras uma relação empática, de conseguir entender o que é interessante para uma relação ou para uma parceria, que sempre tem que ser algo ganha-ganha. Eu tenho um amigo que ele tem um grande portal de notícias nacional, focado para profissionais de administração, que ele fala, olha, Ross, às vezes vem umas empresas, uns profissionais autônomos aqui, propondo uma parceria, e a parceria é muito boa para ele, mas para mim não é nada interessante. Então, quando você tem um produto, ou uma empresa, ou um case de investimento, né, ou como a gente chama de cartela de investimento, que é interessante, que traz uma rentabilidade, um retorno para esse investidor, então muitas vezes é só saber como falar com ele, como encontrá-lo
E ele tendo acesso a esse produto de investimento, aí depois é só assinar o contrato, receber o investimento e fazer as coisas acontecerem, né? Eu levo muito a sério esse dinheiro externo, né? Esse capital de terceiros, porque é o dinheiro de outra pessoa que confiou em nós, que confiou nos nossos projetos e que a gente tem que saber usar com muita sabedoria para não ter desperdícios e melhores resultados, sabe? Bacana. E hoje você tem algum tipo de investimento? Atualmente você está trabalhando com uma rodada de investimentos? Você buscou alguma coisa assim? Não, o mais recente, a gente fez uma rodada no segundo semestre do ano passado para o projeto da nossa Health Tech, né, que é o cartão Devem. No momento, a gente não está com nenhuma que a gente chama de oferta de captação em aberto. Nesse momento, não temos e não temos nada em vista também. Tem uma necessidade agora para isso. Mas explica pra gente o que seria essa rodada de investimento, porque tem muita gente que é leigo nisso aí, não vai entender nada que você está falando. O que seria isso? Então, no Brasil, antes de mais nada, eu acho que as pessoas precisam entender que existe uma instituição que ela regula o mercado de capitais no Brasil, que é a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Então, ela que investiga possíveis fraudes no mercado de capitais, como foi, por exemplo, na época da Telex Free, e que ela cria normas, né, cria regras para proteger o investidor. E o investidor, né, ou quem quer colocar capital no investimento, ele tem diferentes tipos de maneiras de fazer isso. Ele pode entrar, o que é o mais comum do brasileiro, né, que é a poupança. Ele pode investir num CDB, que é um empréstimo que você está fazendo para o banco. Ele pode entrar no mercado de ações, né, lá comprar uma ação da Petrobras, comprar uma ação da Magazine Luiza e acompanhar os gráficos ali. Pode comprar moedas digitais, né, tem um Bitcoin ali atrás de você. E ele tem o que a gente costuma mais fazer, que é o Equity Crowdfunding. O Equity Crowdfunding, ele começou, como acho que a maioria das coisas, nos Estados Unidos, onde é uma forma de empresas se capitalizarem, mas sem a necessidade de ir em busca de um investidor anjo, que também existe essa pessoa. Inclusive, eu conheço pessoalmente o maior deles no Brasil, que é o John Kepler, onde ele, como investidor pessoa física, faz um grande aporte de valor muito alto para aquisição de um percentual também alto da empresa. No caso do Equity Crowdfunding, é como se eu pegasse a empresa, 100% de participação, e dividisse em fatias, em cotas, que a gente chama. E eu digo o seguinte, olha, por 40% do meu negócio, eu abro mão dele, contudo, eu quero R$475 mil por ele. Porém, eu não vou atrás do Edgar. Edgar, vamos fechar R$475 mil, que é difícil, é uma venda complexa. Então, o que é ideal? Fecharmos em cotas. Fecho em cotas de 5 mil, 10 mil, 15 mil reais, dependendo da oferta, e faço cada investidor colocar um pedacinho. Mas esses investidores, eles não são sócios. Eles entram no que a gente chama de contrato de investimento coletivo. Eu digo que eles têm todos os direitos de um sócio, mas nenhum dos deveres. Não existe nenhuma relação direta com a empresa. Se um funcionário processar a empresa, por exemplo, não existe nenhum custo trabalhista ou fiscal para esse investidor. Ele é um investidor. Tá? Então, para uma das rodadas que nós tivemos, não do Cartão Vem, nós chegamos a ter 98 investidores para aquele projeto, onde eles não eram sócios, eles eram investidores. Então, no final, é como se a gente tivesse uma pizza, fatiasse em vários pedaços, e aqui cada um faz a aquisição não da pizza inteira, mas somente daquela fatia. Isso é regulado pela CVM, pela portaria número 88. Tá, isso já fez uma vez aí, uma rodada recorde, né? Tempo recorde, né? Conta um pouquinho pra gente sobre isso aí. Isso. Isso foi muito legal, mas também tem os seus poréns, né? Não vou pegar todo o mérito. A plataforma era muito boa e também a gente estava num momento que a taxa Selic estava muito baixa. Para quem não sabe que a taxa Selic, ela é o que faz, hoje em dia ela está muito alta porque o governo está gastando muito e precisa que entre dinheiro. Então o governo ele precisa que você empreste dinheiro para ele. Porém, existe o risco do calote. Então, para diminuir sempre a relação entre ganho e risco, né, eu preciso sempre, para o meu investidor, mostrar que ele vai ganhar mais do que o risco inerente a isso. Então, qual é o risco?
o governo me dá um calote. Mas qual que é a vantagem? Poxa, a taxa Selic está muito alta. Então, o meu rendimento aqui vai ser muito interessante. Então, a pessoa, em vez de investir no setor privado, ela investe no público em busca desse retorno. Na época, se não me engano, 2021, a taxa Selic estava em 4,5%. Então, isso também nos ajudou a fazer essa oferta. Na época, foi um projeto para a área da saúde, uma clínica odontológica premium, onde nós levantamos, em 4 horas, foi a oferta de investimento mais rápida da história do Brasil, isso até aquele momento, R$1.450.000, em 4 horas. A gente abriu a janela de investimento, ou abrir o carrinho, que a gente chama, às 18 horas, antes de dormir, a gente já tinha feito essa captação. E essa captação, existem 2 modelos. Existe um modelo de equity, que é de participação, e um modelo de dívida. O modelo de dívida é muito similar a um empréstimo. Esse era um modelo de equity. Então, é um capital de risco para o investidor, mas para nós que gerenciamos, não havia muita obrigação inerente ali, né? Claro, sempre, como eu te falei, respeitando o capital do investidor, querendo fazer o projeto funcionar, dar certo, para escalar mais. E isso foi muito legal. Tanto que depois a plataforma queria que a gente fizesse mais ofertas de mais negócios. E para nós foi muito legal. Para todo mundo que participou naquela época foi muito interessante. Bacana, cara. Você vem da cidade de Chalé? Isso, é uma cidade do interior de Minas Gerais. Ela, se não me engano, pelo último censo do IBGE, tem 6 mil habitantes. Toda a minha vida acadêmica foi lá, até a época da faculdade, desde o pré-primário até a minha formação no ensino médio. Então, foi uma cidade que é muito acolhedora, o pessoal é muito gente boa, como a gente fala, e tem muitos talentos de lá, que saem de lá, sabe? Eu digo assim, que eu tenho algumas pessoas em Chalé que eu me inspiro. Inclusive o caso de uma amiga, que ela também é amiga de um grande amigo meu, chamado Renan, e ela enfrentou uma situação difícil na adolescência, de uma gravidez não planejada, e, cara, ela se tornou uma das gerentes de hotelaria de uma rede que, assim, ela começou como gerente, como recepcionista, se não me engano, depois ela virou gerente, depois ela estava como supervisor, acho que 10, 15 hotéis. Então, acho que o caso dela, eu acho que até uma pessoa interessante depois vier convidar, é muito interessante também para as pessoas se inspirarem. Então, assim, ela, de cidade pequena assim como eu, com uma dificuldade muito maior, né, de ter uma criança, e mesmo assim ela conseguiu se tornar uma executiva reconhecida. Hoje ela não está mais na área por opção dela, para estar mais perto da família, não ter que viajar tanto, porque você sabe como é que é a vida de executivo, a gente não para em lugar nenhum. Eu mesmo tenho muita dificuldade de criar raízes em um lugar. E é isso. Então, é uma cidade pequena, um colégio estadual, um colégio municipal, aquela velha história de que como que nós vamos fazer? Vamos na rua, vamos na pracinha, aquelas coisas todas, né? Agora, me fala uma coisa. Conversando com você, né, até ontem, o dia inteiro aí, e alguns amigos em comuns que a gente tem, certo. Você é um cara bem à frente do seu tempo, né? Você pensa um pouquinho, não se arrisca muito. Isso pra cidade pequena é meio complicado. O pessoal te critica muito, não sei se já criticaram. Como é que foi pra você isso? Cara, é um momento assim, tem até o Patrick Maia, né, que fala que parece que a segunda parte da vida é para consertar os traumas da primeira, né? Foi na minha época, foi complicado para mim, como criança, indo para adolescência, foi muito bullying na escola, tive casos de rejeição na família, até mesmo na igreja, sabe? E na época, eu nem sei dizer porquê. Eu era uma criança normal, como qualquer um, procurava ser um bom aluno na escola, tirar as melhores notas, sempre gostei de ler, mas tinha essa dificuldade. Eu acho que todo mundo que está num local pequeno, eu acho que nem um local pequeno, todo mundo tem essa situação. Poxa, se você está pensando um pouco diferente, você é o não quisto. Ou você, cara, você está querendo ser demais. Você está pensando grande demais. Porque, de uma certa forma, as pessoas gostariam de ser assim também, porém elas têm um receio, elas têm medo. É um misto de admiração com medo. E isso acaba gerando esse desconforto para outras pessoas. Eu fico tranquilo com a situação hoje em dia, perdoei todo mundo que na época me magoou, e hoje eu sinto que também foi uma parte fundamental
do meu desenvolvimento pessoal e profissional. Eu acho que quando a gente cresce numa situação que você tem que quase que como provar para os outros quem você você começa realmente a tomar passos mais ousados para a sua vida. Porque eu sempre fui um cara muito competitivo também. Eu sempre quis entregar o meu melhor. Se eu sentia que tinha uma colega de turma que tirava notas melhores, deixa eu estudar mais. Na época da adolescência, eu tocava bateria na igreja, não, tem que ser o melhor baterista da Federação dos Jovens. Tanto que depois eu fui estudar bateria e percussão no Rio de Janeiro, me formei no ensino médio, fui para o Rio de Janeiro estudar na escola chamada Maracatu, Brasil, hoje não existe, infelizmente, por causa da pandemia. O proprietário é o Guto Goff, baterista do Barão Vermelho, que é um amigo também. E lá foi uma virada de chave para mim, algumas situações, sabe? Que me ajudou, como a gente falou, na coisa de conversar com qualquer um. Porque naquele momento, eu vi pessoalmente pessoas que eu só via em revista. Não tinha rede social, a informação não era tão fácil acessar assim, eu acho que nem YouTube tinha na época. E de repente aqueles grandes mestres, instrumentistas, reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, apareceu ali na frente da escola para tomar um cafezinho. E eu tomava um barco, meu Deus, eu estou indo na frente do fulano de tal. Aí eu comecei a notar, não, são pessoas assim como eu, que também têm as suas dores, suas dificuldades, e não tem problema nenhum de eu ali trocar uma ideia com esse cara. Tá, mas você era um cara, assim, que então era bem criticado por essas coisas que você costumava fazer, esses pensamentos, né, grandes. O que fez você seguir em frente? Porque a maioria das pessoas param. Uhum. Que pra você, fala assim, não, eu tenho que continuar. Por quê? Eu acho que são duas coisas. Uma, eu acho que meu pai de criação, eu sempre quis mostrar para ele que ele podia ter orgulho de mim. Eu acho que durante uma boa parte ali, depois que eu me formei no ensino médio, para a faculdade, era mostrar isso, que eu poderia ser o filho que ele tinha mais orgulho, não vou mentir, às vezes isso era muito forte em mim. Mas teve uma época também, um certo momento, que eu tive uma epifania. Lá na casa da família, né, a gente tem um terreno grande que dá acesso ao rio. Teve um dia que eu fiquei ali, sentado, olhando para as águas, eu acho que eu devo ter ficado 1 hora e meia pensando. Eu falei, o que adianta fazer isso tudo? Para que tanto trabalho? Para que querer ter tanto patrimônio ou reconhecimento? Mas aí a epifania veio, tá, qual que é a alternativa? Não fazer nada? Ficar de braços cruzados? Ficar deitado numa rede, balançando, tomando aguinha de coco? A gente só tem uma vida, Edgar. A não ser que a gente tem certeza é que a gente vai morrer. Dependendo da sua linha religiosa, você pode pensar que você vai retornar ou que não. Mas no final, o que todo mundo tem certeza absoluta é que a gente tem essa vida. E eu tive muitas experiências de vida. O não parar me deu a oportunidade de conhecer lugares e pessoas que eu tenho orgulho de ter vivido isso. Eu tenho um grande amigo da minha cidade, que é o Gesimar, que eu digo assim, a gente aprendeu a dirigir na autoescola, mas ele me ensinou a pilotar mesmo, sabe? Que eu falo com ele, Gesimar, se eu tivesse um ataque cardíaco agora, ou morresse de qualquer coisa, engasguei com um pedacinho de frango, cara, eu vivi bem minha vida. Eu não saio dessa vida com arrependimentos. Eu fiz o que eu queria fazer. Obviamente, em muitos momentos, eu tive que pagar por essas consequências, né, por essas decisões, mas vivi a minha vida e tenho orgulho do que eu fiz. Tenho os meus arrependimentos, óbvio, porque a gente erra, a gente magoa pessoas, mas eu sei também que eu fiz bem para algumas pessoas, outras pessoas aprenderam, outras pessoas se inspiram. E é isso, saber que você não deixou a sua vida passar em branco. Isso é muito importante. Eu uma vez escutei uma frase que assim, ela marcou pro resto da vida. Depois disso, eu nunca mais perdi nenhum tipo de oportunidade que vinha pra mim. Eu agarrava ela mesmo. Sei lá, daqui a um mês você morrer, as pessoas realmente vão se lembrar de você. Sei lá, daqui a 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano. Provavelmente ninguém vai lembrar de você. Então você vai ficar tentando provar pra quem isso. Realmente é melhor você fazer. Porque você só tem uma vida. No final das contas, todo mundo fala.
Se você fizer, eles falam. Se você não fizer, eles falam também. Qualquer coisa que você fizer ou não fizer, eles falam. Então, faça. Faça. Quer mudar de cidade? Quer aquela profissão? Faça. Pô, a gente tem tantos casos aí da pessoa que veio de escola pública, igual eu também, ralou, filho de gari, filho de não sei o que de situação, e entrou em medicina, na USP, em primeiro lugar. Você acha que esse piá não ouvia, o imbecil aí, você acha que você vai passar? Com certeza. Riam da cara dessas pessoas. E elas estão lá agora sendo aplaudidas. Talvez nem sendo aplaudidas pelas pessoas que duvidaram, mas com certeza de outras pessoas que viram ali um exemplo para serem seguidos, sabe? Cara, mensagem do chat aqui. Qual foi o maior desafio que você enfrentou e como o superou? É uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta, tá? Eu acho que um desafio que muitas pessoas se lembram ainda disso, eu estava no Paraná, na cidade de Ponta Grossa. Um grande abraço para o pessoal que estiver vendo de lá, tem muitos amigos ainda de lá. E a minha sobrinha nasceu, minha sobrinha Sofia. E eu queria estar próximo dela. Eu queria estar mais próximo dela. E aí eu entrei no Trabalha Brasil, naquela época, e apareceu um anúncio de gestor de clínica odontológica. Eu ainda não estava 100% na área de saúde. E aí eu liguei pro telefone, e no caso era o franqueador, que é um grande amigo até hoje, a gente teve suas brigas, quem me conhece sabe que às vezes eu dou umas estouradas, mas a gente é muito amigo, que é o Dr. Anderson Lage, que ele é o franqueador da marca Oral Dentes e responsável técnico de odontologia da Rede Amor Saúde. E troca ideia e tal, e fui convidado para gerenciar uma clínica da rede na cidade de Manhuaçu, que tinha, acho que se não me engano, 1 ano e meio, 2 anos, que não tinha resultado financeiro, que dava prejuízo, que era aporte constante. E ele falou, vem para cá, você tem 6 meses para alavancar o resultado financeiro. Então, peguei a minha mudinha de roupa, voltei para Minas Gerais, para encarar isso num setor que eu ainda não conhecia profundamente. Eu estava iniciando, então era muito superficial o conhecimento da área. E o desafio era 6 meses. E igual você falou dos pensamentos intrusivos, às vezes tomamos atitudes intrusivas também, porque a primeira coisa que eu quis fazer quando eu cheguei naquela clínica era mudar o organograma, para ter um organograma mais comercial, com uma força de vendas mais ativa. Aí eu virei pro doutor e falei assim, doutor, eu quero colocar essa função. Aí ele falou, não, espera mais uns 2 meses. Ele desligou o telefone, eu já abri o processo seletivo e contratei a pessoa. Aquilo que era para chegar em 6 meses, a gente chegou em 2 meses e meio. Fui convidado para fazer palestras na convenção da rede. Até hoje o pessoal lembra daquela palestra que eu comecei, tem um monte de bonequinho da anime. Eu entrei com uma palestra com a música de abertura do One Punch Man, que é um anime bem legal, e todo mundo lembra dessa palestra até hoje. E isso foi legal porque isso também trouxe um gás novo para a rede. Então, por que eu falo que é um desafio? Porque eu estava muito cru ainda no setor. Mas, ao mesmo tempo, na hora que eu entrei, quando eu entro numa coisa, eu entro de cabeça. Eu entro para ser o melhor. Por arrogância? Não, porque eu sei que dá. Talvez eu não consiga, mas eu vou tentar. Tem uma parábola que Jesus fala na Bíblia sobre esconder o talento. Quem não conhece, abra sua Bíblia, é bom ler. Né? Mas, ou seja, ele fala de um cara que recebeu um talento, que recebeu um valor do seu chefe, que o cara foi viajar, e esse cara não fez nada com isso, tinha medo do cara, do chefe dele. Toma aqui o seu talento, eu enterrei e estava com medo de você. Eu acho que isso é muito também para mostrar como as pessoas escondem o seu potencial. Elas não querem usar o máximo. Vou fazer o mínimo possível. Eu estou trabalhando aqui nessa empresa, vou só bater o ponto aqui, vou fazer a minha função, não vou fazer nada do que não esperam, do que eu não fui contratado. Então, quando você faz isso, você, com o tempo, cada vez fica um pior profissional e uma pessoa pior ainda. Então, tente usar ao máximo o seu potencial, porque a tendência é você crescer mais e você se envolver com pessoas que pensam assim como você. E aí, falando nisso, já vem a segunda pergunta aqui, ó. Como você enxerga a importância da networking nos negócios?
Cara, eu acho que é importante. Achou bem, né? Eu acho que é importante, mas também eu odeio reunião de networking. Sabe essas reuniões assim, ó, paga R$ 10.000 pra... Cara, ali é um monte de sanguessuga que, na verdade, só está interessado em vender o seu produto e não realmente ter um networking sadio. Mas eu acho fundamental. Ninguém cresce sozinho. Ninguém se desenvolve sozinho. Quem diz isso, não sei por quê, porque ela internamente ela sabe que ela não veio literalmente do nada. Pessoas deram suporte, pessoas incentivaram, às vezes com uma palavra, às vezes financeiramente. E o networking é uma palavra, às vezes eu acho meio difícil, porque dá a impressão que você se envolve com alguém apenas por causa do interesse. E não tem uma real proximidade afetiva ali. Não tem uma real amizade. Né? O Helder, por exemplo, o Dr. Helder, seu sócio, a gente tem networking? Tem, mas eu também acredito que a gente tem uma amizade. Sabe, eu tenho um amigo empresário que a gente sempre conversamos sobre empresa, isso acaba acontecendo, né? É o assunto principal nosso, mas que eu soube que estava entrando em depressão, cara. Eu peguei o telefone e falei, doutor, é o seguinte, estou sabendo disso. Se eu para pegar um carro aqui e aí a gente fazer qualquer coisa, beber, sair, se divertir, só trocar ideia, falar bobagem, tô aqui, tá? Você não tá sozinho. Então, o network é importante. Mas não esquecer que atrás tem pessoas com corações, com almas, que sofrem e a vida das pessoas, independente de quem seja, não é 100%. É porque se não for dessa forma, não é network, né? Network é uma coisa assim que você tem que ter reciprocidade. Não é só você tentando sugar, não, né? Senão vira uma relação muito oportunista, né? Já foge muito, né? E acaba que se quebra, porque você começa um networking com alguém e, de repente, legal, você conseguiu o que queria daquela pessoa. Aquela porta que, de repente, aquela pessoa poderia abrir para você, ela se abriu. E aí você esquece ela. No futuro, querido, você vai precisar de novo. Daqui uns 3, 4, 5 anos, aí você vai voltar na cara de pau e falar, ô irmão, como é que você tá? Eu sei que tem 5 anos que a gente não conversa, mas deixa eu te falar, tô precisando disso aqui. Não é? Né? Outra pergunta aqui, ó, no chat. Qual a mensagem mais importante que você busca passar nas suas palestras? Cara, depende muito para que eu fui chamado ao tema do evento, Tem sabe? Alguma em especial? Porque a gente fez eventos durante muitos anos, produzindo os eventos, né? Então a gente acaba também pensando um pouco como palestrante na hora que a gente vai, mesmo que eu não faça isso profissionalmente, a gente acaba tentando pegar os insights que a gente pega, né? Eu tenho uma que te marcou? Uma palestra que me marcou? Eu fazendo ou você fazendo? Eu fazendo. Teve uma vez em Fortaleza, era um evento nosso, o auditório estava bem cheio. E, cara, eu odeio pensamentos xenofóbicos, bicho. Eu já morei no Nordeste, já morei no Sul. E, às vezes, a gente vê um conflito bilateral no Brasil. Né? Do Sul não gostando do Nordeste e vice-versa. Eu não vou entrar muito nesse mérito, mas, cara, a galera do Nordeste tem um talento que o pessoal do Sul tinha que abrir os olhos. Porque se não fosse o clima, as dificuldades, muitas vezes pela falta de água ou de recursos, a gente vê ali Maceió, tem um amigo Alberto Antunes, Recife, Natal, Fortaleza, que são polos de desenvolvimento tecnológico, de iniciativas de empresas de tecnologia. O próprio João Kepler, ele é de Maceió, né? E é o maior investidor anjo do Brasil, bilionário. Eu conheci ele ainda quando ele não era um bilionário, ele tinha vendido ali a sua empresa ele tinha uma rede varejista, tipo de eletrodoméstico, sabe, Casas Bahia, vendeu e aí sim que ele entrou no mundo de startups. Então, acho que a mensagem mais legal que eu passei foi naquela, de que aquele público ali poderia transformar o Brasil, sabe? Não importa de onde você está, qual a sua situação, o tamanho da sua cidade, a sua escola, se é pública, se é particular, todo mundo tem um potencial absurdo de poder impactar a vida da sua comunidade e nem que seja de uma ou outra pessoa. Fazer diferença para a vida de uma pessoa é ainda ajudar, sabe? Indagação aqui. Em relação ao Nordeste, você acha que é só o clima que
faz com que aquela região seja, né, um pouco mais desprovida de recursos, alguma coisa assim? Cara, eu vou dizer que atualmente é só o clima mesmo. Só o clima. Só o clima. Porque eu que morei no sul, por exemplo, eu não vi um momento que ficasse muito tempo sem chuva. No máximo, assim, na região que eu morava, era tipo 3 semanas sem chuva. Agora, aí onde a indústria vai? As indústrias que precisam de água, muita água, eles vão para onde tem água. Então, muitas oportunidades econômicas o Nordeste perde por causa dessa falta de recursos climáticos, né? E não intelectuais. Porque, Não, nem tô falando nossa, mãe do intelectuais. céu, eu sou um ignorante Falando em perto de alguns relação à amigos questão meus que eu de- tenho no Nordeste que falam 3 línguas e não sei o quê. Eu tô falando em relação à administração pública. Você não acha que isso pesa muito lá, não? Cara, aí você me fez uma pergunta que eu não estou tentando ser evasivo, não, mas é porque realmente essa parte eu vou ficar devendo sobre essa parte lá, sabe? Eu não estou tentando ser evasivo, politicamente correto, nada disso que eu não sou. Tá Jogo na certo, cara mesmo, tá mas é porque fugindo das realmente eu não tenho essa polêmicas. informação. Aí, Paulinho, ó, você que gosta. Mas enfim, beleza. Fugindo dessa daí, né, não vou te colocar em saia justa, não, que você tá fugindo mesmo. Mas vamos passar para a próxima aqui, ó. Onde você se imagina daqui a 10 anos, Rosa? Qual que é o legado que você quer deixar? O pessoal do chat tá... Tá. Eu vou falar profissionalmente, tá? O que você falou das pessoas não se lembrarem. Isso é verdade. Como eu falei no início, né, gente? Eu tenho um gosto muito adolescente, às vezes. Até o Washington aqui, que tá da produção, falou, você é um cara meio jovem e tal. Tem um episódio de Liga da Justiça Sem Limites. Olha pra onde eu tô indo. Tá? Que um androide que o Lex Luthor desenvolveu, ele, com habilidade de desenvolvimento ilimitada, ele volta pra Terra e toda a Liga da Justiça quer proteger o Lex Luthor, porque na cabeça dele o androide veio pra matar o Lex Luthor. E aí no momento que o androide encontra o Lex Luthor, ele pergunta qual é o meu objetivo da vida? Por que eu fui construído? E o Lex Luthor fala, isso não é importante. Eu mesmo faço o que eu faço para ser lembrado, mas eu tenho consciência de que há 100 a 200 anos, ninguém vai lembrar de mim. Então é uma coisa de vaidade. O legado é importante, é a ideia. Eu acho que ideias não morrem, conceitos não morrem. Qual é o legado de quem inventou a roda? De quem descobriu o fogo? De quem colocou posições, uma forma prática de usar a eletricidade? Às vezes as pessoas não sabem quem são os nomes, não sabem quem é Isaac Newton, não sabem quem é Altair Vilar, mas vivem os seus legados, vivem os conceitos que eles trouxeram. Então, esse projeto atual nosso, que é o Cartão Vem, que dá a oportunidade dos clientes comprarem seus medicamentos a preço de custo, eu acho que é um legado que eu quero deixar. Porque quando eu morrer, ou quando tiverem dezenas de cópias disso, porque uma coisa é quando você começa e todo mundo te chama de idiota, que praticamente foi o varejo farmacêutico inteiro falando isso no meu ouvido, é difícil. Agora, quando todo mundo vê que deu certo, as cópias virão. E eu não me importo com isso. Porque eu sei que mais pessoas terão acesso a mais benefícios, vão ter mais qualidade de vida, vão economizar nos seus medicamentos e vão ter mais oportunidade de gastar com o que é importante, com um hobby, com um presentinho para o netinho, né? A gente né, da nossa relação, das pessoas que a gente conhece, a gente sabe que tem um plano que o cliente ele faz uma consulta com um médico por R$32. As pessoas não sabem quem criou isso no Brasil. Mas não é importante. O importante é o legado que ele está deixando para o Brasil. E isso é um legado que eu também quero deixar com o projeto do Cartão Vem. Que é uma empresa que dá muita lucratividade para o franqueado, mas tem um papel social muito relevante. Você quer falar um pouquinho mais sobre isso? Eu sei que tem a questão estratégica que você não pode passar e tal, mas pode dar algum spoiler, alguma coisa? Cara, é o seguinte... Que é sensacional, só te cortar, é sensacional. Uma coisa bacana, na hora que chegar aí realmente na porta aí vai ser top, viu? A gente chama de cartão, né? Mas na verdade ele não é um cartão de crédito, né? Ele é um plano que o cliente ele paga uma assinatura. É um plano familiar, você pode colocar dependentes também. E aí você pode comprar seus medicamentos, vitaminas e suplementos. Suplemento é creatina, whey protein, né? A preço de custo.
E isso, para alguns medicamentos, faz uma diferença muito grande. Né? Tem um medicamento para impotência sexual, que eu não vou dar nome, que não está patrocinando a gente. Não pode dar, o Axim já falou. Gostou, não gostou, Paulinho? Ele até assustou. Já está usando, né? Já, gostou. Olha, mais barato na internet ele é R$7. Para o associado, ele sai a 14 centavos. Isso é golpe, gente. Não, a maior dificuldade que tem para vender o plano, no início, é que realmente as pessoas desligam o telefone na cara dos nossos vendedores, né, dos nossos assessores comerciais, porque falando, isso aí é um golpe. A gente até brinca assim, gente, vamos pegar umas aulas com o pessoal lá que está trancado no Bangu 1, porque os caras conseguem, dentro da penitenciária, tirar dinheiro das pessoas, um negócio que é claramente um golpe, e a gente está com um produto lícito que realmente é real, e as pessoas não estão comprando porque acham que é um golpe, de tão bom que é o negócio, porque a diferença é muito grande. Para outros medicamentos, nem tanto. Tipo, Forxiga, por exemplo, que é um medicamento para pressão arterial, é um medicamento que chama de referência e não tem tanta margem, mas para os genéricos, para esses outros produtos, a diferença é muito grande, tá? A gente tem um associado, que é o seu Jorge, que também se tornou um amigo, que ele sofreu um acidente em casa, um acidente doméstico. Se ele tivesse fraturado um pouquinho acima aqui do pescoço, ele estava paraplégico, talvez até morto. Mas isso, infelizmente, fez ele ter uma situação de dor crônica. Então, ele toma muito remédio. Tem um medicamento que ele toma, que é R$30. Eu não vou saber o nome do medicamento, porque eu sou administrador, tá, gente? Eu não sou farmacêutico. Que ele de R$30 sai para R$3,20 para o associado. Então, é um plano que a gente franqueia para drogarias que já existem. Então, a gente não monta drogaria. Para você se tornar um franqueado, você já tem que ter uma drogaria independente. A gente não franqueia para franquias farmacêuticas, para redes associativistas ou para grandes redes. É só para rede para drogaria independente, que o povo conhece como drogaria do bairro, né? Ele se torna um franqueado e começa a comercializar esse plano na cidade dele. Então, a gente traz toda uma estrutura comercial de tipo de vendas que ele, até então, ele nem sabia que existia, né? Ele conhece muito o que a gente chama de venda receptiva, que é esperar o cliente passar na frente da sua loja e fazer a compra do produto. E a gente trabalha com a venda ativa, né? A gente vai atrás do cliente. Aí, só para entender, tá. Se não puder falar, você não fala, tá? Uhum. Hoje, o farmacêutico, então, ele vai abrir mão do lucro do medicamento, né, para passar para a pessoa, e ele vai ficar com o valor, né, da mensalidade. Seria basicamente isso? Isso, ele fica responsável pela venda do plano na sua comunidade, pelo fechamento de parcerias, mas o valor da mensalidade é dele. Tá? É 100% dele o valor da mensalidade. Aí eu gosto do seguinte exemplo. Normalmente uma drogaria, em número de clientes mensais, gira em torno ali, não fiéis, né? Clientes esporádicos que passam, 250, 300 clientes ali, por aí. E aí o cara tem que abrir outra loja para pegar mais praça. Então ele chega numa janela ou num teto de faturamento que, para ele poder ultrapassar isso, ele precisa criar outra loja. E é por isso que a gente vê trocentas drogarias, e mesmo em cidades muito pequenas, você vê 6, 7 drogarias. Então, ele é muito limitado geograficamente, né? A gente já tem um estudo do Sebrae, que é muito antigo, que mostra que o consumidor ele está apto a andar no máximo 10 minutos para comprar alguma coisa, assim, né? Ele vai dar a preferência. Se eu tenho essa loja que eu consigo chegar em 10 minutos a pé, eu não vou para outra, né? Então, tem essa preferência geográfica. Ao se tornar franqueado do Cartão Vem, ele expande para o município inteiro. Então, a nossa franquia inicialmente é só para cidades acima de 350 mil habitantes. Quantas franquias tem nesse município desse tamanho? Uma. É só uma? É só uma. Então, a cada 350 mil habitantes, a gente autoriza abrir mais uma franquia. Até então, imagina, uma drogaria atende uma cidade inteira de 350 mil habitantes. E ela não precisa abrir outras lojas. É só aumentar ali o tamanho do estoque e começar a atender esse pessoal. Então, no primeiro momento, ela abre mão do lucro do medicamento, mas só para o associado também. Quem entrar lá e não for associado vai pagar normal. Para, em contrapartida, ter as mensalidades. Ter 6 mil, 7 mil, 8 mil associados pagando todos os meses para ele. E isso que é o grande segredo, é o empilhamento de assinaturas. Isso dá muita previsibilidade, né, para ele, de caixa, de tudo. Bacana, cara. Isso, eu acho que é o grande diferencial, né? Todo empresário, eu mesmo já vivi isso,
que é o pagamento das contas do quinto dia útil. Ai, meu Deus, tem que pagar aluguel, luz, internet, água, funcionário. Será que eu vou ter dinheiro? Então, assim, do dia 30 até o quinto dia útil é um sufoco. Então, assim, ele já sabe quanto que vai entrar. Se naquele mês, inclusive, ele não vender nada, eu vou exagerar, ele não vender nada, ele não vender nenhum dipirona, ele não vender nenhum plano, mesmo assim vai entrar dinheiro. Mas de onde vai entrar? Das pessoas que já aderiram ao plano no passado. Que interessa se elas estão comprando ou não. Cara, eu tenho um exemplo. Quando a gente foi montar... academia. Não, quando a gente foi desenvolver o modelo do negócio, eu pensando eu como consumidor, sabe? Eu assinei esse negócio aqui. E na hora que eu desligar o telefone com a assessora comercial, eu já vou ligar para a drogaria associada, né, a drogaria farmacêutica, a drogaria franqueada, perdão, e fazer o meu pedido. A gente teve associado que estava 4 meses pagando e nunca pediu uma coisinha, cara. Nada, nem um AS pediu, mas pagava as mensalidades. É igual eu na academia, tô falando, eu pago e não vou desse jeito. Criamos as farmácias low cost agora. E esse pagamento é recorrente? Recorrente. É naquele estilo, tipo Netflix, né? Que você paga e já no sua boleta lá, no seu cartão de crédito. Já... Ele pode pagar via Pix, cartão de crédito e boleto também. Tudo recorrente. Até o Pix é recorrente. Tá, mas não é no cartão de crédito vai... Não, tem a opção cartão de crédito também. De crédito, né? Isso. Porque essa é melhor, porque, assim, pelo menos para a empresa. Não, para a empresa mas assim, eu poderia perder muito o consumidor, né? Você tem mais opções, né? Igual mesmo na época, acho que a gente não falou ainda, da época dos grandes eventos, né? Então, a gente fazia congressos para 2.000, 3.000 pessoas, eventos universitários que vinha gente do Brasil todo. E a gente colocou uma opção de pagamento chamado boleto parcelado. Pô, mas isso não gera inadimplência? Não. Por quê? Porque a gente começava a divulgação desses eventos, diferente de um show tradicional, que começa com 45 dias, 1 mês e meio no máximo. Eventos universitários, congressos, grandes feiras desse tipo, eles começam com 10 a 12 meses de antecedência. Então, quando a gente abre o carrinho com 12 meses de antecedência, né, quando a gente abria para o evento, você poderia parcelar a sua inscrição no boleto. Né? No caso, a gente também vendia os hotéis, então também até a diária do hotel. Então, você poderia parcelar ali em 12 vezes no boleto. Faltando 10 meses para o evento e você viesse se inscrever naquele momento, então é só 10 vezes. Então, conforme fosse se aproximando do evento, iam diminuindo as possibilidades de você parcelar no boleto. No cartão continuava, 12 vezes, etc. E o interessante é que era 75% dos clientes, dos participantes, optavam por essa forma de pagamento. Então, eu poderia optar em dizer, não, é só cartão de crédito. Mas eu ia perder uma galera. Sim. Então, da mesma forma, cara, eu sei que cartão de crédito é o melhor, de repente eu consigo uma parceria com a empresa de luz, mas eu vou perder uma galera, eu vou perder muita gente. Então, deixa o consumidor escolher. Porque se eu não fizer desse jeito, vai vir a cópia e vai vir no seu tempo, a gente sabe que vai vir, o que é bom copia mesmo, e vai colocar. Aí a gente vai perder cliente, porque vai demorar para mudar a cultura dentro da empresa de que, olha, franqueados atuais e novos franqueados, agora a gente aceita boleto. Igual eu já vi com outras empresas colocarem uma opção que eles chamaram de carnê ou nota promissória, não conseguiram. Porque a cultura daquela rede já estava muito incrustada em receber em dinheiro e no cartão de crédito. Agora, uma coisa que eu fiquei bem curioso aqui. O medicamento que você falou, quanto que é? Ele é 14 centavos de custo? Exatamente. Eu não sabia como é que aquele negócio chegava para mim na farmácia, porque, cara, como é que a distribuidora ganha dinheiro com esse negócio? Nem o frete paga. Quanto que ele é vendido na farmácia? É R$7,50, R$8. Caramba, que margem é essa? Oi? Tá dando uma fila. Pode falar o nome dele, não tem problema não. Tá patrocinando, não tem problema não. O Tadala Fila, é claro que muda de dia para dia, tá? Tinha dia que tava 14, tinha dia que tava 91 centavos, mudava de dia mesmo. No caso do Tadala Fila, 5 miligramas, 2 comprimidos. Só vai comprar esse cartão só para comprar isso. O Axin já tá falando. O dono do motel já vai comprar, deixar ali, ó. Cartão mesmo, eu quero cartão mesmo. A data para revendeu. Aí, deixa eu só voltar aqui você estava falando sobre o evento. Certo. Tem até alguns comentários aqui no post que a gente fez de chamada do seu
podcast aqui, do pessoal falando, né, que você fez alguns eventos e parou a cidade e tal. Uhum. Conta pra mim como é que era essa época aí, como que funcionava esse... Tinha quantos anos? Era lá em Chalé mesmo? Não. Esse tem um evento lá na minha cidade, foi até o que encerrou. Mas eu acho que é legal pegar uma timeline, né? Então, como eu disse, eu fui estudar bateria e percussão no Rio de Janeiro, fiquei 6, 7 meses lá. E aí, em um certo momento, eu tive contato com um profissional e falei, cara, eu acho que essa é a profissão que eu quero, que no caso era administração. Aí eu voltei para minha cidade, estudei para o vestibular, não tinha Enem na época. E passou um tempo, aí eu consegui entrar na universidade pública, no caso foi a UFES. Se não me engano, eu fui o primeiro aluno a entrar numa instituição federal da minha cidade, né? Eu gosto de dizer que foi em primeiro lugar também, porque a gente sabe que o curso de administração é meio ruim, meio fraquinho. Não vou mentir. Né? Nossa, fez administração, olha, é melhor que médico. Não, a gente sabe, é a realidade. Então a gente entrou na universidade e logo quando eu entrei na universidade, eu comecei a participar do movimento estudantil de classe, que no caso não era a UNE, era um movimento de administração, que era a Federação Nacional Estudantil de Administração. Participei dos eventos na época, então fui para São Paulo, fui para Cabo Frio, fui para Fortaleza, isso ainda como participante apenas. E comecei a ter contato com esse tipo de evento, que eram eventos que você se desloca, são eventos que a gente chama de eventos turísticos, para participar de um congresso, que durante o dia tinham festas e à noite festas, né? A gente até brinca que a galera ia para a festa e o congresso e o certificado era só desculpa para dar para o papai. E aí eu comecei a entrar nesse mundo. Fui presidente dessa instituição no Espírito Santo 2 anos, inclusive foi eu que reativei. Fui diretor jurídico nacional da Diretoria Nacional, eleito também em Fortaleza. Então, foi um momento também que eu expandi meu network, minha visão de mercado. O que era muito local se tornou nacional. Então, eu sabia que eu poderia atuar no Brasil todo. Isso é muito legal. Você que está parado na sua cidade, cara, procure ter experiências, porque isso aumenta o seu referencial do que é possível, né? Você abre sua mente para novas ideias e oportunidades. Então, quando eu empreendo, eu nunca penso na minha cidade. Não estou dizendo na minha cidade natal, onde eu estou. Eu penso, como é que isso escala nacionalmente? E aí surgiu a oportunidade de me candidatar, ou candidatar a minha cidade, né? No caso, eu estava na UFES, então era a Vitória, para ser sede do maior evento da instituição, que era o Encontro Nacional de Administração. E a gente fez o projeto, a gente já desenvolveu o site, eu sempre sou muito chato com design, tudo para mim precisa ser muito bem feito. E apresentamos em João Pessoa. E não ganhamos. Para uma candidatura de São Paulo, que não tinha projeto, não tinha nada, assim. Todo mundo sabe que a gente perdeu por causa de uma jogada política. Movimento estudantil é política, tá? Então, assim, hoje se você está na universidade, entrando em polêmica de novo, tá? Não entre no movimento estudantil, entre no movimento empresa júnior, que eu acho que vai ser melhor. Que não aconteceria isso. Então, mas assim, aí a gente perdeu. E eu fiquei com aquilo entelado na garganta. Eu vou fazer o evento e tô nem aí. Só que eu não fiz o evento com o nome que era. A gente fez um encontro Mercosul dos estandes de administração em Vitória. Então foram 5 dias de evento, foi em julho de 2010, onde tinham palestrantes de nível nacional, como Walter Longo, que era conselheiro do aprendiz, com Roberto Justus, tinha o Daniel Goldri, na época o maior palestrante motivacional do Brasil, professor Luiz Marins, também na época um dos maiores consultores empresariais. Acho que, se não me engano, foram 2.500 participantes. Fechamos o Centro de Convenções de Vitória. Fechamos o que a gente chamava de área do Álvares Cabral. Hoje em dia é um colégio particular. E o Ilha Acústico, que também é outra casa de shows. E os eventos não eram festinhas. Teve Monobloco, João Neto e Frederico, sabe, Perla. Teve uma festa com 4 horas de cerveja liberada. A gente fechou 15 hotéis. O problema é que era o meu primeiro evento. O meu primeiro evento a gente já fez isso tudo, sabe? Teve seus problemas, claro, nada é perfeito. E durante 5 anos a gente fez eventos desse tipo.
E eu não parava numa cidade. Então, eu fiz em Vitória, onde vai ser o próximo? Aí no próximo a gente fez no Sesc Praia Formosa, em Aracruz ainda, no Espírito Santo, com o Roberto Justus, presidente da Vivo, presidente de grandes empresas. Depois a gente foi para Juiz de Fora, fizemos uma micareta muito legal lá, inclusive, agora me fugiu o nome. Ele tinha acabado de sair do Jamil e Uma Noites. Todo o povo achava que o nome dele era Jamil, acho que o nome dele é Durval. Tinha Durval, tinha Tomate. Depois a gente foi para Florianópolis. Aí a gente fez Ivete Sangalo, Asa de Águia, Chiclete com Banana. De Florianópolis a gente foi para Fortaleza. Fechamos o Hotel Vila Galé. E a gente cuidava de tudo do evento. De divulgar, vender, produzir, fechar os hotéis, mandar o nome. As pessoas compravam o hotel com a gente. A gente só informava para o hotel o nome das pessoas e toma o dinheiro aí, da sua parte. Então a gente fazia de tudo. E aí em 2013, a gente fez Maceió, Balneário Camboriú, Florianópolis. E aí eu caí numa ideia ruim. Ah, Ross, faz um evento perto da gente aqui. E eu produzia isso tudo numa cidade pequena. Então a gente fazia tudo antes para produzir o evento. A gente ia 4 dias antes para a cidade e fazia acontecer. E aí eu fiz o evento. A gente colocou mídia pesada. A gente deve ter gastado uns 75 mil em kit mídia na região. Estivemos em todas as agroexposições, com divulgação nos telões, rádio, outdoors na região inteira. Na época era um evento que a gente chamou de Mega Chopada, onde tinha a banda Polo, que todo mundo conhece pela música Vagalumes, sabe? Sim. Vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Tinha a Bruna Surfistinha como DJ, tá, gente? Como DJ. Uma dupla de sertanejo universitário de Vitória. E também era um 4 horas de cerveja liberada. Acho que vendeu uns 40 ingressos. Eu fali em uma noite. Não. Então, o setor de eventos é muito legal, mas é muito arriscado. Eu não entraria novamente. Já ia te perguntar, mas e aí, como parou? Não, foi isso. Foi assim. Não, com o tempo, a gente começa a entender as coisas que Deus nos faz caminhar, sabe? Se eu tivesse sucesso, isso ia acontecer de qualquer jeito, o que eu ia fazer na pandemia? A minha empresa de eventos, tenho certeza que não ia durar 2 anos e meio. Porque muitas empresas de eventos quebraram. Enquanto que na época da pandemia, cara, eu estava muito bem. Eu não passei nenhuma dificuldade. Vivi com conforto. Mas aí a empresa fechou. Tá? A gente tentou fazer mais uma tentativa em Maceió, em 2014. Mas aí fechou. E por que eu não consegui voltar? A gente vai evoluindo como gente também, sabe? Não vou mentir para você. Naquela época eu era muito prepotente. Então, assim, quando os meus concorrentes viram o que aconteceu, eles não deixaram eu voltar com naturalidade. Então, o que eu divulgava, já vinham algumas pessoas de não sei onde falando que era golpe, aí eu não consegui me levantar, né? Mas, como eu disse, foi bom. Foi ruim, óbvio que foi ruim, né? Mas, assim, a gente não entende na hora. Isso é uma coisa que eu consegui desenvolver. Hoje em dia eu tenho isso. A gente aprende que tem que dar graças em tudo, né? Na parte boa e na parte do ruim. E a gente, às vezes, dá uma graça assim, não, tudo bem, graças a Deus. Aí fica assim, hoje eu dou graça com satisfação mesmo. Não, que legal que aconteceu isso aqui ruim, porque eu sei que vai mudar alguma coisa. Entendi. E conta pra gente um pouquinho dessa questão de acelerador de franquias. Pode falar um pouquinho? Beleza. Então, assim, é algo que a gente quer implementar até o final do ano. Uhum. O que é uma aceleradora, né? Isso é muito comum para startups. Quem não sabe, startups é um termo muito mais comum para empresas de tecnologia. Então, o iFood, a Uber, o Facebook, um dia foram startups. Empresas de tecnologia iniciantes. Então, existem as aceleradoras que elas falam assim, olha, gostei da tua ideia, hein? Então, e às vezes o cara é um programador individual com um amigo dele, desenvolvendo um app. Eu vou te dar um apoio. Sai da tua casa, da tua garagem, e vem para cá. E aí você vai ter uma estrutura física melhor e eu também vou te apoiar financeiramente para você desenvolver isso. O que eu ganho em troca? Quando você vier a vender a sua empresa para um fundo de investimento, eu vou ter uma parte. Certo? Então, uma aceleradora para franquias,
eu tenho uma marca de açaí. Inclusive, eu tenho uma marca de açaí que eu penso em fazer isso. Não vou falar o nome agora, porque de repente pode me atrapalhar uma negociação futura com eles. Por que é interessante acelerar essa empresa, por exemplo, ou outras empresas parecidas? Porque eles têm uma venda receptiva. Eles sabem como faz para vender o açaí, ok? Como escolhe o melhor ponto comercial, layout da loja, promoções para atrair aquele cliente, como age no iFood, essas coisas todas. Mas ele não sabe fazer uma venda ativa. E uma venda ativa é o que precisa para uma franquia ser vendida, para eu conseguir franqueados. O que é um lead? O que é um CRM, Sales Club, gatilhos mentais? Esse empresário ele é muito bom no que ele faz, mas ele não faz ideia do que eu estou falando. E às vezes ele não tem recurso também. Então, a gente, além de formatar aquela franquia, nós vamos acelerar, inclusive com recurso financeiro próprio, para vender essas franquias. E aí, a gente tem um percentual ali da taxa de franquia e dos royalties, né? Quem não sabe, que é um valor que o franqueado paga ao franqueador para ter acesso ao know-how, ao conhecimento. Quero montar um negócio de açaí, não faço ideia de como é que faz, quais são os fornecedores, eu compro uma franquia e esse franqueador, a primeira obrigação dela é te ensinar como é que faz acontecer o negócio de açaí. E aí a gente quer chegar nesse momento, a gente novamente quer chegar até o final do ano começar isso. Então, usar a mesma estrutura que a gente usa para vender as franquias do cartão vem agora também para outras marcas, não só marcas próprias. Top. Cara, é bacana. Deixa eu te falar, tem uma parte que você colocou para mim aqui, que eu achei bacana, que você estava falando que eu queria até entender um pouco melhor. Você falou em relação à Matrix. Você pode falar um pouquinho pra gente aqui? Se você quer uma Matrix, Deus, eu digo o seguinte, assim, agora entrando numa parte mais pessoal, e talvez e religiosa, e antes de dizer isso, eu quero falar o seguinte, olha, a coisa da referência, de conhecer as pessoas, conhecer o ser humano. O Brasil, eu acho que no geral, né? Eu acho que o ser humano. Eu vejo isso muito por filmes. A gente estava falando de Star Trek, né? Eu não sei se você vai se... Vida Longa e Próspera. Eu não sei se você vai se lembrar de um episódio da série clássica com o Kirk, que é que a galera conhece, onde tem uma raça de alienígenas que eles se odeiam por causa de racismo, por causa da cor da pele. Mas qual que era a diferença da cor? Não sei se você vai se lembrar disso. Na metade de um era branco e no outro era preto, pintado, né? Maquiagem. Qual que era a diferença do outro? No outro aqui era preto e aqui era branco. A única diferença era essa. E aí eles entram lá na Enterprise e o pessoal da Federação não entende essa bobeira e eles levam eles para o mundo deles. E quando eles chegam no mundo deles, o mundo está devastado por uma guerra nuclear que destruiu ambos. Então, o preconceito, qualquer que seja, por opção sexual, gênero, religião, cor, ou de onde você é, né, a xenofobia, é uma bobagem tão gigante. Então, assim, eu tenho minha religião, eu creio em Jesus Cristo, mas eu respeito qualquer religião. Já estive dentro, sim, de um terreiro de Umbanda, já estive num centro espírita, e o que eu posso dizer são pessoas boas. Ninguém entra numa religião querendo fazer o mal pro outro, não. As pessoas estão ali de boa vontade e querem sim ajudar. Se o que está atrás é ruim ou não, eu não sei. Eu tenho minha opinião sobre isso. Mas as pessoas que estão ali não podem deixar de ser contratadas por uma empresa ou desmerecidas por causa disso. É bobagem. Uma vez eu vi um cara falando, não vou contratar ninguém de esquerda. Se não gosta de canhoto, meu amigo, eu não estou entendendo. Mas o que eu digo é o seguinte, da minha experiência, eu fui criado em denominação protestante, né? Presbiteriano, calvinista. Meu pastor é o reverendo Hernandes Dias Lopes. Mas vim a me converter de verdade mesmo aos 13, 14 anos de idade. Cheguei até a cogitar ser pastor, já dei sermão. Mas teve uma época da minha vida que eu fui ateu. Que eu passei por uma situação muito chata, que tinha a ver com o falecimento de uma pessoa amada, com um problema de empresa também. E durante, eu acho que 3, 4 anos, eu não acreditei em Deus. Mas
no decorrer da minha vida, foram acontecendo situações, mais de uma vez, até recentes, que eu falei, isso aqui não é coincidência, cara. Isso aqui não pode ser obra do acaso. Tem alguma coisa me guiando para algum lugar. Então, quando surgiu o filme Matrix, né, com Neo e tal, e todo mundo ficou na cabeça, gente, será que isso aqui é uma Matrix? Será que tem uma inteligência artificial? O ChatGPT dominou o mundo e eu tô aqui achando que eu tô tendo uma sensação de beber água, mas não existe nada disso aqui. As coisas vão se materializando conforme eu vou vivendo. Cara, eu posso até acreditar nisso. Mas realmente eu acredito que se isso é verdade, Deus é o programador. Porque uma coisa eu tenho certeza, que Deus existe. Isso é uma verdade que para mim é absoluta. Deus existe. Pode até ser que, Edgar, você não exista, esse microfone não exista, é tudo uma Matrix mesmo, uma invenção. A gente é um jogo de videogame, alguma coisa assim, mas tem alguém atrás guiando as cordinhas. Isso foi muito julgado quando você era ateu? Foi muito julgado quando você se denominava ateu? Não. Eu acho que assim, as pessoas se incomodavam, etc., mas eu acho que não. Sendo bem sincero, não. Porque essa falta de também que não era uma coisa que eu virava assim, eu sou ateu e andava com aquele símbolozinho de ateísmo, não, isso também, né? Não estava evangelizando o ateísmo, né? Então, ali na minha. O pessoal, tipo assim, se incomoda muito com essa questão. Tipo assim, se você não tá na religião deles, ou se você não acredita, né? Igual eu, por exemplo, eu sou agnóstico. Então, o pessoal, na hora que eu falo isso aí, mesmo a maioria das pessoas não entende o que é isso, né? Mas na hora que eles olham, ateu. Entendeu? Você quer explicar o que é agnóstico para quem não conhece também? Porque por exemplo, você nasceu vazio, né? Certo. Você acredita em Jesus Cristo, Deus, né? Como todo mundo fala aí. Se tivesse nascido colocar a Índia, certo, você ia acreditar em Jesus Cristo? Você ia ser hindu. A denominação praticamente de agnóstico seria isso, porque você acredita no que a sociedade te impõe para você acreditar. Eu acredito que existe alguma coisa maior. A diferença é que Deus, hindu, Buda e qualquer outro que seja aí é só uma denominação diferente de cada região. Só isso que muda para mim. Mas existe um ser maior, mas para mim o nome não é Deus. O seu não é melhor do que o da Índia, o da China ou de qualquer outro lugar. É o mesmo, só muda o nome. É a forma que ele fala, né? Eu acho que um erro que eu às vezes vejo algumas denominações. Quem não conhece o termo denominação, acha até interessante que até no meio evangélico, hoje em dia, as pessoas não sabem. Eu pergunto qual que é a sua denominação. A pessoa não sabe dizer. Não, amigo, você é batista, assembleia, o que você é? Ah, é isso? Ah, não, eu sou tabernáculo. Não sabem o que é. Até o reverendo Hernandes fala, a gente sabe que está tendo um emburrecimento da sociedade. Ele deixa claro, às vezes tem um emburrecimento da comunidade evangélica mesmo, de não saber a doutrina e se guiar por falsas doutrinas. Tá? Quando Jesus veio, ele foi criticado pelos da lei, do Shabat e outras coisas, e principalmente por comer e pregar para os gentios, né, para quem está fora da religião judeia. Cara, a gente está vivendo isso de novo. Se o cara vamos falar, homossexual, cara, a quantidade de olhares que ele recebe ao entrar numa comunidade de denominação cristã é absurda. Aí você vê ele indo para uma religião de raiz matiz africana. Ele é recebido, pô, ele é apoiado, ele é abraçado. Então, eu creio em Jesus, mas eu não vou impor a minha palavra. A gente sabe que a melhor pregação é o testemunho. Então, ame primeiro. Acolha primeiro. Sabe, tem o Caíto da Chili Beans. Cara, ele é hétero, mas ele abraça a comunidade LGBT. A maioria das pessoas que trabalham na Chili Beans são da comunidade. Tem alguma coisa errada? Ele quer causar? Ele quer... Não. É gente boa pra caramba que às vezes não tem uma oportunidade de emprego por causa de preconceito. Uma vez eu fazendo uma entrevista lá no Sul, com uma menina, acho que veio de Recife, ela falou, não consegui emprego ainda porque eu sou do Nordeste. Então, essas coisas me deixam muito chateado. Mas nesse detalhe aí, só colocando um ponto também,
de vista, me incomoda um pouquinho, porque tem algumas empresas, elas às vezes não estão interessadas tanto assim, dar oportunidade para o LGBT, né? De alguma forma, assim, na verdade, eles abraçam essa causa aí, porque sabe que também vai estar abraçando uma comunidade que tem um poder aquisitivo. Ah, sim, claro. Então, aí isso me incomoda um pouquinho. Vou dar um exemplo aqui de uma empresa, nem tanto assim LGBT, mas, por exemplo, a Jojo Todinho. Aí tinha um monte de anunciantes aí. Quando ela se declarou de direita, perdeu um monte de anunciantes. Ganhou outros, do outro lado, mas perdeu um monte só porque ela se declarou de direita. Então, assim, ela é negra, né, era gordinha. Então, assim, Não mais, né? Tá não fit mais, agora. funkeira, todo mundo achava que ela era de esquerda e tal. No dia que ela falou que não era daquele meio ali, todo mundo já saiu fora e agora não. Ela já perdeu o conceito ali de proteção, né, da negritude e tudo mais, da mulher, né, de tudo. Agora não tem direito nenhum mais, não. Agora é uma direita escrota e pronto, acabou. O pessoal, um monte de mensagem racista dentro da página dela, então é bem complicado isso aí. Será que a empresa realmente está querendo abraçar isso aí porque ela está querendo realmente ajudar? Ou ela está vendo aquilo ali como um montante de dinheiro? Eu vou dizer o seguinte, é difícil julgar as intenções de alguém, né? Exatamente. Às vezes talvez está numa reunião de diretoria e você sabe muito bem. Mas no final está ajudando? Está empregando? Essa pessoa não está ali, vamos falar do pessoal trans, por exemplo, não está ali se prostituindo, está vivendo uma coisa digna e sabe? Se no final das contas a empresa ali foi para se aproveitar, cara, está ajudando. É melhor do que fechar as portas. No próprio do cartão Vem mesmo. Eu vou dizer uma coisa assim, a gente às vezes procura planejar tudo, ver tudo que é possível, né? Mas eu recebi uma ligação de um fundo de investimento carioca que eu não estava esperando, que eu nem imaginava isso. Então, hoje, se você entra no seu banco digital, no seu aplicativo da sua preferência, sei lá, Nubank, C6, Inter, que seja, PagBank, muitos te dão a opção de você assinar um serviço por ali dentro, tipo uma assistência funerária, um seguro automotivo, um seguro residencial. A gente chama isso de serviço cauda longa. Você comprou por uma coisa, mas estão te oferecendo outra. É igual quando você vai no McDonald's, senhor, mais uns 50, você gostaria de sua batata pequena para uma batata média? A gente chama de serviço cauda longa ou cauda longa. E aí eles falaram o seguinte, olha, Ross, nós estamos ajudando a implementar uma nova fintech, um banco digital, que vai ser lançado em fevereiro, e a gente quer que o seu produto esteja. Ou seja, quando o cara entrar no banco, ele vai apertar um botãozinho e se associar ao cartão Vem, pagar a mensalidade. Por que a gente não colocou isso em prática ainda? Porque como a gente não tem muitos franqueados ainda, a gente não tem uma rede de distribuição descentralizada. Então, se eu estou em Porto Alegre e assino o cartão, ou vai demorar um tempinho e ainda vai ter o custo de frete para esse produto sair da sede principal e chegar lá. Isso vai acontecer insatisfação, um monte de reclamação no Reclame Aqui, cancelamento, inadimplência. Então, não é o momento. E por que eu entrei nesse assunto? Porque eles são, se não me engano, são 5 bancos, eles iam colocar a gente em um, depois para colocar nos outros 4. O primeiro é um banco nichado para o público LGBTQI+. Agora, imagina se eu fosse uma visão preconceituosa. Eu ia perder a sua oportunidade? Não que eu esteja indo para me aproveitar de uma comunidade. Eu estou indo porque para mim é algo super normal ver essas pessoas como eu vejo qualquer um. Preconceito é algo, eu acho que é algo absurdo. Você quer odiar alguém, odeie por algum motivo. Ou você veio e me deu um tapa na minha cara, sabe? Ok, tô dando motivo, mas não por... Nem te conheço, cara. Mas a inclusão é bacana, mas é chato, igual agora. Teve um movimento gigante de algumas marcas que abraçaram essa causa e depois agora tá saindo fora porque viu que não dá o lucro, né? Aí o pessoal fica até brincando, quem lacra não lucra e tal. É verdade, eu vi isso aí. Empresas igual a Nike e outras aí saíram fora porque, não dá. A gente faz por exemplo, fabrica o tênis ali para aquela comunidade específica ali, mas acaba que não compra. Então a gente tá brigando com o outro aqui, que realmente tem essa rincha hoje, é família, LGBT tem essa briga. Então aí tá brigando com essa outra comunidade aqui que realmente dá o lucro pra gente e a gente vai tentar abraçar essa minoria que a gente tá apanhando. Não, vamos parar com isso, vamos sair fora. Então tá acontecendo muito isso agora. Então é isso que me incomoda. Será que tá indo só para ajudar ou só para
tentar realmente abraçar aquilo ali, porque tá vendo um montante de dinheiro. Mas realmente, se tá ajudando, tá bom. Mas uma certa hipocrisia, né? Mas vamos lá. Cara, seu pai faleceu ano passado? Isso, né? Na verdade, o que acontece? Eu tive... Que mudança, né? Tive 2 pais. Não que eles fossem relação homoafetiva, não, tá? Então, minha mãe, né, me teve com meu pai biológico, que não participou da minha criação em momento nenhum. Então, eu tenho até 2 irmãos de criação que eu não tenho contato nenhum com eles. Eles nunca quiseram, né? Às vezes eu até esqueço. Durante um bom tempo eu nem sabia o nome deles. E eu tive meu pai de criação, que era o senhor Oswaldo Flanete, que veio a falecer ano passado com 97 anos de idade. E todo mundo da nossa cidade tem o pai como referência de boa pessoa, de que em vários momentos ele ajudou dando comida e até de forma pública política. Eu digo o seguinte, eu nunca conheci um político que perdeu patrimônio depois que virou político, a não ser que tenha sido numa CPI, foi preso e alguma coisa assim, né? Mas aí ele vira... Mas normalmente eles ganham patrimônio, não perdem. O pai ele perdeu o patrimônio, porque pegaram dele, não, porque ele doou. Então, o terreno da farmácia popular, o terreno do colégio estadual, foi doado por ele. Para que e não só isso, as pessoas não sabem, mas assim, quando ele veio para a cidade, para se desvincular que era tipo um distrito, né, da cidade do Lateral, para virar município, precisava... Essa parte eu não entendo muito bem. Tinha que ter tantos lotes registrados para residência, para virar município. E ele doou muito lote também para isso, para a cidade virar um município. Então, o pai ele teve um importante papel para a história daquela comunidade. O pai viveu com 97 anos de idade. Né? Todo mundo ficou triste, mas a gente foi mais consolado por viver bem e teve, sim, o reconhecimento dos seus pares. Ele morreu ali em julho, agosto, se não me engano. Ele teve um AVC e ele ficou alguns dias internado em Muriaé. E eu queria prestar uma homenagem. A gente fez as homenagens e tal, mas ao meu ver, o funeral precisava ser no colégio. Algumas pessoas da família não concordaram com essa ideia, foram muito críticas em relação a som e etc. E aí eu fui tentar conseguir isso. Fui primeiro ao diretor da escola, que ele se mostrou muito aberto, que é o Washington, mas ele estava com as mãos atadas por causa de alguma coisa, de alguma regulamentação da secretaria. E aí eu fui no prefeito local. Tá, então eu vou no prefeito, que às vezes, né, uma influência ajuda. Não é dar uma carteirada, é uma influência, um relacionamento, um networking que a gente conversou, né? E ele, cara, não, deixa comigo, eu vou mexer meus pauzinhos. Isso, se não me engano, foi na segunda-feira. Na sexta-feira de tarde, eu voltei lá junto ao prefeito. A gente já viu que o papai não ia voltar. E aí perguntei, aí, como é que foi? Aí ele me deu uma justificativa e tal. No final das contas, ele não fez nada. E aí ativou o Ross, cara de pau, que sabe que todo mundo é gente como a gente, que não existe porta grande ou pequena que eu não possa entrar ou pessoa que eu possa alcançar. Fui para casa, mandei um e-mail para todos os deputados estaduais, federais e senadores pelo estado de Minas Gerais, falando de papai, falando da história dele, e isso na sexta-feira de noite. Na segunda-feira de manhã já começam a receber os e-mails deles respondendo. Se não me engano, a gente teve a resposta de 5 deputados federais, 4 demonstraram apoio e disseram que iam ver o que poderia ser feito. Mais um, ele conseguiu a escola. Ele não mandou um e-mail dizendo, vou conseguir. Ele conseguiu, que foi o deputado Nicolas Ferreira. Um grande abraço para ele, se algum dia ele ver esse vídeo. Tá? Que conseguiu o colégio. Então, um grande abraço aí para o nosso futuro presidente. Então, assim, mas deu certo, Rosa. Infelizmente, papai morreu na madrugada da sexta-feira. Então, ele foi velado ali na igreja. Foi muito emocionante, muitos filhos e primos e... Nossa, a família é muito grande, né? Mas essa é uma história que eu também digo, assim, sabe, para as pessoas. Cara,
não se limite. Quem está pondo limites em você, o único que pode pôr limites em você é você. A palavra do outro pode até te incomodar, mas se você parar por causa dela, então esse cara estava certo. Tem um outro anime, o pessoal já vai procurar na Netflix, que chama Os 7 Pecados Capitais. Tem um chamado Escanor, tem um monte de corte dele. Orgulho. O orgulho do pecado. O pecado do orgulho é uma coisa assim. E ele tem uma cena que fala assim, você é o mais forte? Quem disse? Eu fiquei com medo? Quem disse? Então eu digo para as pessoas, alguém disse para você que você não consegue? Diga para ela, quem disse? Seu sonho é grande demais? Quem disse? Você não vai alcançar? Quem disse? As maiores celebridades e pessoas que a gente tem reconhecimento nacional, cara, elas vieram do interior. Elas vieram de cidades pequenas. Né? Igual Carlos Drummond de Andrade, né? A gente estava recentemente em Itabira. Cara, de Itabira, cidade pequena do interior, reconhecida, muitas vezes as pessoas reconhecem pela Vale. Reconhecimento nacional, cara de Itabira. Então, assim, eu tenho que, por mim, Carlos Semenzato, que é um dono de uma das maiores franqueadoras do Brasil, né? Também de cidade pequena, do interior. Vende coxinha. Cara, de coxinha, referência, gente. Eu não posso deixar de falar desses dois. Duas pessoas da minha turma de administração da UFES. Tem a Laura, ela criou um conceito de vender coxinha no copo, foi ela que criou isso. Ela criou uma marca chamada Zé Coxinha. Ela fez isso, cara, praticamente, se não foi na faculdade, foi logo depois. E ela já estava com um monte de franquia. Tem o Taiguara Moura, ele criou um conceito de fast salad, tipo Subway, só que para salada, para vida fitness, chama Green Station. Se não me engano, ele está com mais de 60 franquias. Então, o relacionamento, o networking é bom também, não só para o que você pode pegar da pessoa, mas como você pode ter como referencial. Pô, se o meu amigo Taiguara, que fazia prova comigo, faz, eu também posso fazer. Não, se ele consegue, eu consigo também, porque não é melhor que ele. Não, é porque isso abre uma janela. Tem aquela frase lá que todo mundo fala, que você é a média das 5 pessoas que você se envolve. Cara, eu vejo muita verdade nisso. Muita. Ande com gente medíocre, você vai ser o 5º medíocre. Isso quando eu vejo nos comentários na internet, assim, o pessoal falando, criticando essas frases de coach, né? Eles criticam muito essa daí. Mas pra mim isso é uma verdade, assim, incontestável isso aí. Pra mim, acho que nada vai fazer minha cabeça mudar em relação a isso aí, não, cara. Você é realmente... o que você vive e com quem você vive, você realmente vai ser aquilo. Não dá pra fugir disso. É incontestável. É, igual o Dr. Helder, né? Ele me convidou para fazer o plano de negócios para investidores da Oral Online, que não conhece, uma linha de alinhadores invisíveis, em ortodontia muito bom, que usa tecnologia de ponta para os seus trabalhos, né? Então, essa parte operacional eu não desenvolvi, tá, gente? Eu desenvolvi a parte de organizar os números financeiros, etc. E aí eu criei uma relação legal com o CEO, né? Que é o Guilherme, que já teve seus altos e baixos também, ele sabe. E ele falou assim, eu tive, essa semana mesmo, eu tive uma reunião com um fulano de tal. E ele falou assim, por que vocês não franqueiam isso? Eu falei, Guilherme, ele falou isso porque a vida dele é franchising, ué. Se ele tivesse no marketing de redistribuição, ele ia virar assim, como a gente pode transformar isso num produto para ser revendido por distribuidores independentes em todo o Brasil, em um plano binário? Então, isso também influencia a forma como você vê os negócios. Se eu estou num círculo que todo mundo pensa em e-commerce, provavelmente eu vou ser mais um. Porque a tendência é ser isso. Se eu estou fazendo administração, contabilidade, eu não vou ser biólogo, pô. Então, o que está em volta de mim, o que eu estou estudando, o que eu estou aprendendo, o conteúdo que está vindo a mim é de administração, não é de biologia. Então, isso eu acho que também reforça até na parte de conhecimento para operacionalizar os seus negócios. Só um negócio bacana, né? Você fez administração. Isso. Cara, eu acho que todo curso deveria ter uma administração embutida ali, porque é o curso mais próximo do empreendedorismo que existe. E eu acho que falta isso muito em faculdade. Porque você sai da faculdade, qualquer curso hoje, né? Fora, às vezes, administração, uma contabilidade, mais ou menos assim, fica mais próximo do empreendedorismo, né?
Você sai sem ter noção nenhuma de como empreender. Você não tem noção nenhuma de como que você vai abrir sua empresa, o que você tem que fazer, nada. E a administração te dá essa base. Você pode, eu não sei, né, da sua sala ali, quem formou com você ali, como que eles estão, mas imagino que a maioria são empresários hoje. Cara, da minha sala eu tenho muito orgulho da minha turma, né? Porque eu também era um aluno desperiodizado, que a gente fala assim, eu fazia uma matéria no segundo ano, outra no terceiro e tal. Tenho muitos executivos. Eu tenho o Fernando Valiati, inclusive, que foi meu estagiário na época dos eventos. Hoje ele é diretor para a América Latina de alguma função dentro da Scania, tá? Então, tenho outros amigos que são executivos de grandes empresas. Também tem um pessoal que foi para a área da academia, não de musculação, né? A forma que a gente fala que vai para o mestrado, para o doutorado. Também tem os empreendedores, tem gente que realmente virou professor universitário. É um curso importante, né? Claro, porque, ou seja, ou para você virar um executivo, para você trabalhar para alguém, para você empreender, te dão noções muito importantes. Mas eu não vou mentir que eu acho que eu não aplico TGA, que é Teoria de Geral Administração, que é o primeiro curso, é o primeiro livro de Xavenato que a gente aprende. Não sei se tem tanta aplicação isso no dia a dia. A gente tem que melhorar muito ainda o ensino universitário do Brasil. Eu aprendi a fazer plano de negócios depois de formado. Mas eu também vejo um outro lado. Cursos universitários, por exemplo, como odontologia, a gente acaba tendo muita relação, né, com essa galera. Não tem... Né, eles não sabem como abre o consultório e essas coisas. Tem até os meus amigos dentistas, donos de clínicas, que eles ficam às vezes com um pouco de raiva de mim quando eu falo isso, mas às vezes eu entendo que o curso de odontologia é um curso meio técnico. É quase um curso técnico de graduação, sabe? Curso técnico você tira filosofia, tira sociologia, que também são matérias que eu acho super importantes para você entender o comportamento da comunidade e do consumidor, né? Mas eu também vou para uma outra linha, que é fugir do extremo. Eu ouço algumas pessoas falando, principalmente da época do ensino fundamental, do colegial, falando o seguinte, cara, nada do que eu aprendi na escola eu vivo na vida real, eu coloco na prática. Eu não uso a fórmula de Bhaskara para nada. Para mim quem interessa é quem é Mendel. Perdi meu tempo. No final, no geral, as pessoas falam isso. E aí vem o pessoal falar assim, vamos colocar um curso de empreendedorismo, alguma coisa dentro do colegial, que eles vão usar mais na prática, contabilidade e tal. Não vão nada. Porque esse aluno que não aprendeu o que era isso no colegial e também não vai dar atenção para essas matérias. Tem aqueles também que falam contra o ensino universitário. Eu acho que esses são os piores. E o ruim, que o maior defensor disso no Brasil ficou bilionário com rede de escola. Ele é o primeiro a falar que não precisa fazer faculdade. Para mim, essas pessoas, elas fazem um desserviço para o Brasil. Eu sou um cara que tem muita esperança das coisas, mas eu tenho uma visão também um pouco negativa de outras áreas. O Brasil algum dia vai virar uma potência nacional, país de primeiro mundo? Cara, eu acho que não. Eu acho que a nossa cultura atrapalha. Eu acho que a forma como, independente do governo, investido a educação ou levado a educação no Brasil, às vezes parece que estão brincando. E a gente sabe que países como o Japão, que foram destruídos pela guerra, só se superaram quando investiram pesadamente em educação. O que seria investir pesado em educação para você? Cara, investir em matemática, em física, em engenharia. O Brasil investe muito dinheiro em educação. Em relação à PIB, o Brasil investe em relação comparado a alguns países, por exemplo, da Europa, investe até mais. Mas eu acho que não investe qualitativamente. Sim. Eu acho que não investe qualitativamente. E eu vejo essa apatia também para os profissionais de ensino. Cara, eu lembro de todos os meus professores. Do colegial, da universidade tem a professora Marilene, do colegial tem até o Elcimar, que era meu professor de história, o Julinho de geografia, a Isabel de matemática. Mas hoje em dia, até ano passado eu conversei com uma menina que estava no segundo ano, e ela sabe que o nível de educação dela hoje ele é fraco. Ela está no colegial e sabe disso. Não sei se é por causa de muita carga horária, mas às vezes
a gente sabe que o governo, às vezes, estadual deixa passar qualquer um, né? Não tem mais aquela coisa das provas que tomava pau, que a gente chamava na época. Mas parece que eu não vejo tanta motivação, às vezes, hoje do profissional de educação, não todos, tá, gente? Mas de, cara, esse moleque aqui tá na minha mão e eu quero tirar o máximo que eu posso dele, do potencial dele. É complexo, né? É um teminha difícil. Dá um podcast, só isso aqui. Né? Mas, Ross, cara, vou deixar um espaço aqui para você fazer agradecimentos, falar alguma coisa ainda que a gente não falou aqui, pode ficar à vontade, você é o cara aqui, o episódio é seu, pode ficar. Levantei. Tá, eu quero concluir, primeiro agradecer o convite, né? A gente ontem contratou o estúdio para fazer vários vídeos para a Universidade Corporativa do Cartão, para os franqueados. E aí o Edgar aproveitou, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. A gente sempre conversava online, mas não presencialmente. Então, cara, primeiro, valeu pelo convite. Mas tem a gente vê isso muito hoje, tá muito alto o Whindersson, né? De ter se internado, doença mental, etc. E o que eu digo assim, cara, se você está vivendo uma situação dessa, não tenha vergonha, procure ajuda. Eu tenho muitos amigos com ansiedade, com TDAH e com depressão, e eu me coloco nisso. De depressão muito cedo, desde criança. E muitas vezes eu me sentia congelado ou com falta de esperança. Será que eu vou conseguir? Porque aqueles pensamentos sempre acabavam comigo. Quando a empresa de eventos quebrou, ela não só me quebrou profissionalmente, ela também me quebrou emocionalmente. Porque além de outras perdas que eu estava tendo na época, a minha noiva na época também terminou comigo uma semana depois. Mas foi assim, acabou o dinheiro numa semana, na semana seguinte acabou o relacionamento. Tá? Tentamos voltar, fizemos uma viagem para o sul, mas acabou definitivamente. E na época que eu estava ateu e tudo, inclusive. Cara, eu fiquei numa posição emocional tão ruim, que era 5 de janeiro de 2014. De madrugada, eu fui para uma ponte com o objetivo de acabar tudo. Tem o quê? 10 anos, né? A gente acabou de entrar em 2025. 10 anos isso. Subi no parapeito da ponte, abri os braços para me atirar. E me atirei. Só que numa hora eu senti uma coisa, alguém me puxando aqui pelo colarinho, com força, e eu caí no chão. Caí ali, sentado no chão. E era uma hora que eu já estava chorando muito foda aquele momento. E aí eu olhei em volta, não tinha ninguém. Então por isso que eu digo assim, cara, eu posso perder a fé em tudo, mas eu sei que tem alguém olhando. Que você pode dar o nome que você quiser. Eu dou o nome de Deus, dou o nome de Jesus Cristo a isso. Mas mais do que a visão religiosa, o que eu posso dizer para alguém que talvez esteja passando por esse momento, eu pensando nisso as maiores experiências que eu tive na minha vida foram nos últimos 10 anos. E eu não teria vivido isso se tivesse acabado naquele dia. Então tem momento ruim, tem momento bom. Tem a hora da chuva e tem a hora do sol. Independente do momento que você esteja vivendo, seja forte. Nem que você precise dar uns tapas na tua cara. Mas é só esperar passar. É isso. Obrigado pela presença, cara. E, cara, fica aberto aí quando você estiver aparecendo aí na região e você dá um toque aqui que você aparece de novo. Falou então. Pra ser co-host ou então fazer uma nova entrevista, tá? Cara, obrigado pela presença. Valeu, cara. Prazerão te conhecer pessoalmente. Primeira vez que eu converso com ele pessoalmente, gente. Aí já abrimos aqui até numa live, né? Valeu mesmo. E, pessoal, Rosa Vasconcelos com vocês aí, o cara dos resultados. Obrigadão pela presença de todos, quem está nos assistindo ou quem vai nos assistir, galera do chat, valeu mesmo pelas perguntas. Grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.